prevenção da dengue, ela passa pela conscientização e o envolvimento da sociedade e das comunidades no combate ao mosquito. São duas espécies de mosquitos invasores que são potenciais transmissores da dengue no mundo. É o Aedes albopictus, mais comum em ambientes com áreas verdes, florestadas, e o Aedes aegypti. No Brasil, o transmissor da dengue é o Aedes aegypti, que é uma espécie mais associada às nossas cidades. Então ele está no meio urbano, nas áreas peridomiciliares, ou seja, nos quintais e dentro das casas, e não gosta dos ambientes verdes, não gosta de áreas arborizadas. Eles são mosquitos escuros, eles têm um voo muito levezinho, tem uma pequena diferença nas costas dele, para falar para o público leigo, que o albopictus tem uma linha branca, enquanto o aegypti tem duas linhazinhas, parece uma harpa. Então, para quem tem uma boa vista, você consegue separar um do outro. Mas é uma separação difícil para o leigo fazer. Mas são mosquitos que têm um voo bem característico. E o mais importante, diferente dos outros mosquitos nativos, eles voam durante o dia, né? Então, no geral, o mosquito que está te picando ao longo do dia é um dos dois Aedes, que a gente chama de invasores biológicos, que eles não pertencem à fauna brasileira, vieram para o Brasil trazidos de navios, pelo transporte de carga, de materiais, e estão aqui, reinvadiram o Brasil duas vezes, no início do século XX e lá para a década de 80 eles voltaram. Se a gente pensar em clima, o Brasil, como país tropical, é um país adequado à biologia dessas duas espécies. Uma veio da Ásia, a outra veio da África. Mas aí, quando você olha para cada região, você tem algo diferente. Então, Belo Horizonte, por exemplo, que está ali a 800, 900 metros de altitude, mais uma grande área de planalto, de cerrado, é quente o suficiente, muito favorável ao Aedes aegypti. Ouro Preto, por outro lado, não. Uma região montana, com características geográficas que mantém a cidade com temperaturas mais baixas a maior parte do ano. Inclusive, não tinha populações de Aedes aegypti até talvez 2007. Com o aquecimento global, o nosso grupo mostrou o momento em que o Aedes aegypti invade Ouro Preto e poucos anos depois, que é 2012, a gente passa a ter a dengue transmitida em Ouro Preto de uma forma que a gente chama autóctone, ou seja, as pessoas se contaminam de mosquitos que são agora endêmicos que vivem em Ouro Preto. Eles nem existiam aqui até recentemente. É uma marca muito clara, né, inegável do aquecimento global, a invasão do Aedes aegypti na nossa cidade. Mariana é bem mais baixo, é bem mais quente, mantém um número maior de dias quentes ao longo do ano. Isso que é o grande aspecto para ele fechar o ciclo de vida dele, do ovo até o adulto. É a sequência de dias sem que a temperatura caia. Então, Mariana mantém noites mais quentes, então sempre teve mais mosquitos do que aqui. Até hoje, você está tendo cada vez mais Aedes aegypti, desde 2007, quando a gente começou a atrapalhar, até hoje, né? Se você pegar ali e olhar um pouco mais de 10 anos, a quantidade, o tamanho da população em Ouro Preto tem aumentado. Mas Mariana sempre foi maior, né? Não é tão grande quanto Valadares, que é muito mais quente. Então, quanto mais quente a cidade, maior é a população do mosquito, maior é a quantidade que você vai ter, então, de casos de dengue, porque a quantidade de picadas e de mosquitos infectados vai ser proporcional ao tamanho dessa população. A prevenção da dengue, ela passa pela conscientização e o envolvimento da sociedade e das comunidades no combate ao mosquito, né? Há uma série de ações biotecnológicas, hoje há várias iniciativas para se fazer mosquitos que sejam menos... Fazer, que eu falo é fazer mesmo, eles têm sido feitos em laboratórios, ou por modificação genética, ou por incorporação de um conjunto de micro-organismos que tornam esse mosquito menos suscetível ao vírus da dengue. Então, a dengue é causada por um vírus e, dependendo dos micro-organismos associados a esses mosquitos, eles são menos infectáveis. E aí, esses mosquitos vão ser soltos, né? Isso é uma iniciativa da Fiocruz, tem essas fazendas de mosquitos que seriam, para simplificar, imunes à dengue, que estariam sendo soltos. À parte essas ações biotecnológicas, a solução é a sociedade entender. A sociedade entender que os ambientes urbanos sujos, com lixo,
qualquer pote virado, qualquer pequeno ambiente que acumule água vai ser um ambiente para o mosquito colocar seus ovos. E no período mais quente, os casos podem se tornar mais frequentes e aí você tem todos esses problemas. Então, limpeza urbana, saneamento, comprometimento da cidade e das verbas públicas para esse saneamento. E um aspecto que o nosso laboratório tem estudado muito, a gente já viu e temos dados disso para Belo Horizonte e para cá em Ouro Preto e Mariana também, a arborização. A arborização, florestas urbanas, não permitem que o Aedes aegypti se espalhe. Essa é uma espécie que evoluiu com o homem há muito tempo atrás. Se você for nas florestas africanas, o Aedes aegypti que mora lá é uma outra subespécie. O que se espalhou pelo mundo, ele evoluiu há cerca de 10 mil anos atrás, associado aos homens na região da Etiópia, onde o ambiente foi ficando mais seco, e ele morava dentro das casas das pessoas, numa antiga civilização, onde as pessoas armazenavam água dentro de casa. Então esse é um mosquito associado aos humanos. Quando você tem uma área arborizada, você tem parques, etc., o Aedes aegypti não consegue sobreviver dentro dessas áreas. Ele tem muitos inimigos naturais. Então o Aedes aegypti é um mosquito que ele tem muita dificuldade com seus competidores naturais, que são os outros mosquitos nativos do Brasil, e com seus predadores. Quando a gente fala de áreas verdes, as pessoas falam assim, não, mas aí vai ter mais mosquito. A área não cuidada, sem manejo, sem saneamento, com lixo, as pessoas negligenciando essa área, podem de fato acumular ambientes favoráveis a esse mosquito. Um parque urbano mantido limpo, sem lixo, com fiscalização, com investimento, tem toda uma fauna que não permite que o Aedes aegypti entre lá. Para Belo Horizonte, a gente mostrou que quanto mais árvores você tem numa das macro-regiões de Belo Horizonte, menos casos de dengue a gente tinha lá. Mas é preciso que sejam áreas cuidadas, é preciso que a presença do Estado esteja lá e mantenha esses lugares limpos e saneados. Aí um dilema, porque parece que Mariana começou a usar, outras cidades usam fumacê. O fumacê tem uma ação imediata muito eficiente, mas o que faz ao longo do tempo? Com um tempo mais longo, o fumacê vai eliminar esses inimigos naturais, vai eliminar os possíveis predadores, pode causar algum nível de contaminação no ambiente urbano e, para o mosquito, vai causar seleção natural. O que é a seleção natural? Vai sobrar só aqueles que são resistentes a esse inseticida. Então, vários lugares que usavam fumacê com frequência, hoje tem uma população do mosquito que não é mais vulnerável, você pode jogar o inseticida e ele não vai morrer. Então é uma solução imediata, imediatista de certa forma, numa situação de emergência pode ser recomendada, mas a médio e longo prazo a gente tem que manejar as nossas cidades para que o mosquito não fique muito à vontade. E aí a gente elimina a dengue. E agora a gente tem também, não podemos deixar de mencionar, a vacina, né? Então, é preciso lembrar as pessoas, é preciso reforçar sempre que vacinas são seguras, vacinas são das tecnologias de prevenção de doenças mais antigas que nós temos no mundo moderno. A vacina surgiu muito antes do antibiótico. Vacinas são garantidas, são garantidoras de saúde pública, são importantíssimas para doenças que disseminam de uma pessoa para outra. Não é uma proteção exclusivamente individual, é uma proteção da coletividade. Então, uma pessoa que não teve a chance de vacinar numa comunidade que vacinou inteira, a chance dela adoecer é menor e devem confiar. Se os órgãos públicos, se o Ministério da Saúde, se a Anvisa autorizar uma vacina, ela é confiável, não há nenhuma evidência de que nenhuma vacina cause em escalas populacionais os problemas que o movimento anti-vacina anda levantando por aí. Isso tudo está nesse conjunto de grandes mentiras e descrédito à ciência que não levam ninguém a lugar nenhum. A vacina da dengue que está chegando ela é excelente, né? Eu não tenho detalhes sobre a vacina, isso importa pouco. O que importa é se os órgãos de importância, de fiscalização, de controle de qualidade disserem a vacina está autorizada, o Ministério Público colocar nos postos de saúde a vacina, a população deve confiar.
e deve vacinar. É uma doença que pode ter consequências muito graves, vai variar de pessoa a pessoa, então a gente não precisa correr esse risco na hora que a vacina estiver sendo distribuída em escala de toda a população.